Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui, um vídeo rápido, porém acredito que muito útil. Porque eu tive problemas aqui com o Anki. Eu uso o Anki para fazer revisões, né, de cards em inglês. Eu estudo inglês há um bom tempo já, e o Anki é uma ferramenta excelente, né? Vocês estão assistindo esse vídeo que gostam do Anki, que estudam inglês, sabem do que eu estou falando. Então, agora, este ano, agora em 2023, em junho, final de junho, festas juninos aqui, como eu sou da região Nordeste, aconteceu um problema comigo. É, eu reviso o Anki sempre, né, todos os dias, e esse ano de 2023 eu resolvi tentar fazer uma streak completa aqui no Anki, né? Vocês estão vendo aí agora a tela inicial do Anki, e eu tive um problema chato pra caramba. Se vocês podem ver aqui, ó, no dia 23 de junho, que foi o dia da véspera de São João, dos festejos juninos, eu viajei para uma cidade onde eu encontrei um grande problema. Eu não tinha acesso à internet de forma nenhuma, nem via Wi-Fi, nem 4G ou 5G. Então eu fiz minhas revisões, só que eu não pude sincronizar. Então, resultado, eu perdi toda a minha streak, né, e todo o objetivo que eu tinha marcado para este ano, né, de fazer uma streak completa. Se você como eu que gosta de streaks, desafio, isso te deixa motivado, e isso foi um baque grande para mim. Voltando aqui em 2022 mesmo, neste dia que aconteceu a mesma coisa comigo, dia 31 de março de 2022 eu fiz uma viagem, e neste período eu fiquei sem internet também, e acabei perdendo um streak. Eu vinha de uma sequência completa, né, aqui no ano passado, que foi no ano de 2021, e queria também repetir em 2022, mas quando aconteceu isso, eu confesso que eu desanimei um pouco, consegui alguns dias, mas acabei perdendo foco. Isso quase acontece aqui comigo agora em 2023. Então eu tinha perdido minha streak, né, meus dias aqui, 296 dias, ia ter zerado tudo, e provavelmente poderia ser que desanimasse e acontecesse a mesma coisa em 2022. Então eu resolvi pesquisar na internet, pesquisei bastante vídeos no YouTube para ver uma forma de poder contornar esse problema. Não achei nenhum vídeo nem nada, então fiz minhas pesquisas por conta própria e descobrindo algumas coisas, que, por exemplo, qual o banco de dados que o Anki usa e afins, eu consegui descobrir uma forma de fazer uma edição. Assim, eu extremamente recomendo essa edição só mesmo para aquelas pessoas que aconteceram isso, né? Por algum motivo lembraram de fazer suas revisões, mas não teve como sincronizar com o banco de dados, né, do Anki Web. Então, não recomendo esse tipo de ação. Se você quer só ter uma streak bonita, ter deixado de revisar, você vai poder fazer isso, claro, se você quiser, mas não vale a pena. Agora, em estes casos onde eu mesmo consigo ter um bom foco, manter o foco quando eu consigo fazer streak, e assim, há coisas que fogem ao meu controle quando acontece, que são bem chatas e desanimadoras. Então eu achei por bem fazer esse procedimento que eu vou ensinar agora para vocês. Para isso, a gente vai precisar de um programa chamado DB Browser da SQLite, né, que é um browser onde a gente pode manipular banco de dados em SQLite, e o banco de dados do Anki em SQLite. Com isso a gente vai fazer uma pequena alteração e vai conseguir ter sucesso. Para essa alteração eu vou usar como exemplo este dia aqui, que eu comentei um pouco antes com vocês, que eu também não tive acesso à internet e perdi essa streak. Então eu vou consertar esse dia, que foi no dia 31 de março de 2022. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar um programa chamado DB Browser. Você vai entrar na sua internet, digitar na barra de pesquisas, né, DB Browser. A gente vai ter este site aqui, né, DB Browser for SQLite. Você acessa o site, vai aqui na aba Downloads, aí é aquele velho processo. Se você usa, seu computador é Windows e você usa 32 bits, vai baixar ou a versão zipada ou a versão standard, e 64 bits também. Se você usar Mac ou outro sistema operacional, você tem outras opções aqui, como Linux.
No meu caso, meu PC é um Windows 11 64 bits. Então eu vou baixar a versão standard mesmo, não vou salvar, vou abrir direto. Espero o download concluir. Pronto, agora para fazer a instalação, aquele padrão simples do Windows, né? Next, aceitar os termos de uso, Next, novamente. Aqui eu vou marcar essa opção para que ele coloque na área de trabalho um atalho para o programa, né? Next novamente, Next, e vou instalar. A gente vai aguardar um pouco a instalação, que não costuma demorar muito. Após a instalação, clicamos em Finish e não vamos abrir agora o programa. Primeiro, é claro que obviamente para que a gente possa manipular o banco de dados do Anki, a gente precisa saber onde ele está. Aqui nós podemos fechar essa página, vou minimizar porque a gente vai precisar da internet um pouco mais para frente. Vamos fechar aqui o Anki por hora. Vamos abrir agora aqui qualquer pasta do Windows. E assim, o caminho para o banco de dados do Anki é o seguinte: ele está em disco local C, né? Está na pasta usuários, PC, que no caso é o nome do meu computador, vai ser o nome do seu usuário. E agora nós vamos procurar a pasta AppData, essa pasta aqui, ó. Caso essa pasta não esteja aparecendo para você, é porque ela está como oculta, não é isso? Para isso você vai aqui nos 3 pontinhos, opções, ou veja se você usa o Windows 10 ou Windows 7, como chegar nessas opções de pasta. Clique em modos de exibição, desce até aqui embaixo, provavelmente vai estar marcado assim para você: não mostrar arquivos, pastas ou unidades ocultas. Você marca mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas e clica em aplicar e ok. A pasta appdata ela vai aparecer para você, você dá 2 cliques e vai na pasta home, e aqui você vai ver essa pasta Anki2. 2 cliques nela e aqui vai ter o usuário. No meu caso, como é padrão, tá user 1. Se você for outro usuário, você vai clicar no nome que está e você vai chegar nessa pasta user 1, onde tem aqui o collection Anki.Anki2, Anki2. Este é o nosso banco de dados. Eu recomendo fortemente, antes de qualquer alteração, você faça um backup do seu banco de dados original, para caso você tenha algum problema, você possa reverter. Eu criei aqui mesmo uma pasta BD Backup e já coloquei o meu banco de dados aqui. No seu caso, você vai clicar com o botão direito, vai clicar aqui em copiar e vai aqui no banco de dados, botão direito, colar. Vou substituir aqui. Pronto, com isso já temos nosso backup pronto, então a gente pode mexer com o banco de dados com um pouco mais de tranquilidade. Então agora com isso nós vamos minimizar e vamos entrar no DB Browser SQLite, que já foi instalado. Com ele aberto, você vai clicar em arquivo, abrir banco de dados, e agora nós vamos lá no caminho onde nós descobrimos onde está o banco de dados do Anki. Você vai disco local C, usuários, PC, que é o nome do computador, no caso vai ser o nome do seu computador, AppData, Home, Anki2. Por enquanto não vai aparecer nada ainda, porque ele está configurado aqui para arquivos .db, SQLite e db.db3. Só que o Anki ele usa a extensão Anki2. Então basta você clicar aqui todos os arquivos, ir aqui à pasta user1, né, que eu tinha esquecido de ir, e aqui vai estar ó, collection.anki2. Você dá 2 cliques, ou clique em abrir, e a gente vai abrir todas as tabelas do banco de dados. Caso você não tenha experiência com o banco de dados, é só seguir os passos tranquilamente, pausa o vídeo, volte, que com certeza você vai conseguir. Aqui nas tabelas do Anki, a tabela que nós precisamos é essa tabela aqui, HaveLog. É nela que todas as nossas revisões elas são registradas por datas. Então, você vai clicar com o botão direito em HaveLog e escolher a opção navegar tabela. E aqui está essa tabela. Para quem não conhece o banco de dados é um pouco estranho, mas se você tem alguma experiência você não vai achar muito estranho, mas isso não importa.
O fator principal aqui é essa coluna ID, com essa sequência de números aqui. Essa sequência de números aqui, ela nada mais é que uma versão de data, com data, hora, minuto, segundos e milissegundos, na versão que a gente chama de versão Unix. Então, este número aqui que nós vamos fazer a alteração. Aí você pode estar se perguntando agora, mas como eu vou saber que raio de número é esse, que raio de data esse número representa? Para isso, nós vamos primeiro minimizar aqui, entrar novamente na internet, clicar em qualquer aba aqui e escrever assim, ó, Unix, já está até aqui no histórico, timestamp milliseconds, né? Porque Unix, né, é uma conversão de programa, linguagem de programa de computador, que transforma uma data com horas, segundos e milissegundos em um formato Unix. Com isso nós vamos entrar neste link aqui, ó, no epochconverter.com. Aqui o programa já nos dá um exemplo, por exemplo, ele já colocou um exemplo aqui que provavelmente é atual. Apenas você clica aqui que você vai entender agora, tá vendo? Ele pegou este número, está em Unix e converteu. No caso aqui para minha time zone, segunda-feira, 26 de junho de 2023, às 23h20 e 39. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver, você vai chegar lá agora no seu Anki, novamente, você vai entrar no seu Anki e ver qual o dia que você perdeu sua streak, pelo motivo. Aqui nós tivemos um problema porque eu estou com o banco de dados aberto aqui. Então, se isso acontecer contigo, se você ainda não anotou o dia certinho, você fecha, né, a tabela, no caso do DB Browser, e entra no Anki novamente. Agora ele vai carregar. No meu caso aqui, eu vou consertar essa streak 31 de março de 2022. Então, para facilitar, eu vou pegar um bloco de notas e digitar aqui 31 de março de 2022. Deixar aqui reservado, conferir novamente 31 de março de 2022. Vou fechar o Anki, porque a gente não consegue mexer com o seu banco de dados com ele aberto. Vou abrir novamente o programa, arquivo, abrir banco de dados. Vou voltar novamente à pasta do Anki, diz colocar o C, usuários, o nome do usuário do computador, a pasta AppData, Home, Anki 2, User, no meu caso User 1, e aqui agora vou mudar para todos os arquivos, abrir o collection.anki2. Botão direito na tabela Heavy Log, navegar tabela, vamos deixar ela aberta agora. Como nós sabemos que é 31 de março de 2022 que a gente vai mudar neste meu exemplo, a gente vai setar essa data aqui no programa, ano 2022, o mês é o mês 3, que é o mês de março, dia 31. A hora não importa tanto, mas por desencargo vamos colocar aqui 10 horas e 20:39 e vamos clicar em Human Date to Timestamp. Pronto, ele vai dar aqui o que importa pra gente, é isso aqui, ó, o timestamp em milliseconds, que é a versão que o banco de dados usa, esse número aqui, ó. Para facilitar a nossa busca, qual é a lógica aqui? A gente precisa ou pegar uma data que teve revisões depois do dia 31 de março ou após o dia 31 de março. Eu vou usar para ficar mais fácil e mais lógico, um dia antes. Eu preciso achar uma revisão do dia 30 de março e substituir, pegar a numeração que ela está e substituir por essa aqui. Assim já vai resolver o problema. Para isso, a gente sabe aqui que nessa configuração de data de 31 de março, ele começa com 164872. A gente volta aqui no banco. A gente pode descer aqui, para facilitar um pouco o trabalho da gente, que essa é a parte mais chata do processo. Eu vou descer, estou descendo aqui até achar 164. Pronto, achei a faixa de 164. Voltando aqui no site, aqui está 164872. Então eu vou chegar perto, tentar chegar perto, o mais próximo possível deste número.
Aí por amostra, por exemplo, 167 eu já passei um pouco, 165, 164, pronto. Agora o que a gente faz aqui? Achei esse número aqui, 1648143, outra sequência. Eu preciso descobrir que data é essa para ver se a gente já pode usar. Como eu faço? Posso fazer isso? Clico nela, dou um Ctrl C, ou botão direito, copiar. Volto aqui no site e vou colar aqui em cima. Colei, aperto Enter. Aqui está me dizendo, tá vendo que essa revisão foi feita no dia 24 de março. Então vamos descer um pouco mais para a gente achar uma no dia 30 de março. Caso eu pegasse essa revisão e fizesse funcionar, mas eu achei mais seguro fazer isso com uma data o mais próximo possível. Então eu vou tentar achar uma revisão no dia 30 de março. Vou descer um pouquinho aqui aleatoriamente. Peguei esse número aqui da linha 74991, dei um Ctrl C, voltei aqui, Ctrl V, Enter. 25 de março ainda. Então vou descer mais um pouco, descer um pouco mais, pegar essa daqui agora, fazer o teste. Essa é uma parte um pouco chata, mas necessária. Ó, 28 de março, estamos chegando perto. Desci mais um pouco aqui, peguei essa outra linha, Ctrl C, Ctrl V, Enter, 30 de março, já achei. Lembra que a gente anotou aqui no Notepad que nosso problema foi 31 de março? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma revisão, essa revisão aqui de final 409, que está aqui, que foi feita de 31, e vou colar este timespan aqui, que foi do dia 31 que a gente pegou e setou aqui. Então, pego esse código, copio e colo. Aqui, provavelmente eu vou ter um probleminha aqui, ó, porque eu tenho dois cartões, dois decks. Um deck com uma revisão bem massiva e um deck que ele tem poucas revisões. Então, como eu tive poucas aqui, eu posso ter um problema e ter mudado no outro deck. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa tabela IVL e Last IVL quer dizer, é uma coisa relacionada às revisões, o tempo de revisão. Acredito que Last IVL vai ser a última revisão que eu fiz, que foi há 411 dias, acredito que seja isso ou não, e a próxima IVL vai ser daqui a 1070 dias. Então quer dizer que este é o meu Anki deck principal, que tem um deck de maior longevidade. Se você tiver problemas com isso, você vai ter que fazer por amostragem até achar um baralho, um deck que foi feito naquele baralho que você quer mudar. Então eu vou fazer a mudança neste deck, que eu creio eu ser o deck principal, e torcer para que dê certo de primeiro. Voltando aqui, copiei o timespan que a gente fez aqui setado para o dia 31 de março, que é a data do meu problema. Seleciono, apago, colo, boto setinha para baixo. Pronto. Já mudei aqui este deck. Acredito eu que só com isso eu já vou resolver o problema. Por questão de desencargos, eu vou mudar um segundo deck aqui. Peguei este daqui, vou ver que dia é ele. 30 de março também. Aí eu vou mudar aqui para 10h25, 10h21. Para não ficar igual ao outro, eu posso ter problemas com isso. Vou botar aqui 10h35. Você vê que quando a gente dá Enter aqui muda. Tá vendo? Mudou alguns números aqui. Então copiei. O mesmo procedimento. Seleciono, deleto e Ctrl V, seta para baixo. Após ter feito esse procedimento, o que nós vamos fazer? Vamos aqui, arquivo, salvar todos. Nós vamos salvar as edições que a gente fez. Fez esse procedimento, você fecha. Como a gente fez um backup e já fez alteração direto no banco de dados principal, a gente só precisa abrir o Anki. Caso você queira um pouco mais de segurança e queira copiar, além de fazer o backup, copiar o banco de dados para uma outra pasta e fazer a mudança lá, você também pode fazer, fica a seu critério. Como a gente fez já diretamente, eu agora vou abrir o Anki novamente para ver se as mudanças surtiram efeito. Pronto, o Anki já fez aqui o seu carregamento. Vou lá, conseguimos, tá vendo só? 31 de março. Agora eu tenho 2 cards revisados este dia. Até minha longest streak, que ela mudou um pouco, estava 716, se eu não me engano, eu ganhei mais uns dias, que foi justamente que eu passei todo o ano de 21
tive esse problema. E aí aqui, por exemplo, como eu falei para vocês, que isso não é estética, não é para dizer, fiz todos os anos, porque isso não tem sentido. Eu fiz apenas neste ano, neste dia, perdão, 31 de março, que eu sei que foi um dia que foi uma falha, que eu fiquei sem internet. E aí, por conta disso, lá na frente eu tive uma desanimada neste ano, né? Fui bem irregular. E a partir de 1º de setembro eu retomei. E estou até a data atual, o dia que eu estou gravando esse vídeo, 26 de junho. E tive este problema aqui de falta de internet também, que eu fiz umas revisões, mas não tive como sincronizar com o meu banco de dados no web, que é o principal banco de dados nosso, né? Que a gente pode fazer as sincronizações para usar no celular, em outros computadores, enfim. Então aqui nós resolvemos o problema e acabamos de o passo mais complexo acabamos de solucionar. Agora tem um detalhe: quando nós fazemos esse processo, o nosso banco de dados aqui, no caso da minha máquina, aqui na minha casa, ficou bacana. Só que quando a gente sincroniza aqui, o banco de dados ele não vai direto para o banco web, porque ele só faz alterações naqueles cards que a gente não fez. Como a gente fez uma alteração pontual no banco, para o processo aqui do sistema na sincronização está tudo certo. A gente só mudou uma data, então a gente precisa forçar com que o Anki substitua o nosso banco de dados de onde a gente fez a alteração, para que ele substitua o banco de dados no Anki Web, e assim por diante. Quando a gente sincronizar com o nosso celular ou com outro computador, a gente não ter problemas. Que, por exemplo, se você tiver um Anki desktop em mais de uma máquina, fez o procedimento na máquina A, só sincronizou aqui e não fez na máquina B, lá na máquina B você vai continuar com a streak defasada. Então o que nós vamos fazer aqui agora para finalizar? Você precisa vir aqui em Tools, no caso, se você estiver usando o Anki em português, ele vai estar aqui, vai ser ferramentas, em Preference ou preferências. E aqui em Sync, você precisa marcar aqui, On Next Sync, Force Changes in One Direction. Ou na próxima sincronização, force mudanças em uma direção. Quando a gente marca isso e clica em Close, assim que a gente clicar em Sync, você vê que ele fica vermelho, ele vai pedir para a gente fazer uma escolha. No caso aqui vai estar em inglês, mas preste bastante atenção e faça com bastante calma. Nós temos aqui duas opções. Ou a gente pega, ele fala, que o deck ele está com diferença. O deck da máquina está diferente do deck lá da internet, do nosso banco de dados virtual, que é o principal banco de dados, como eu já falei antes. Então a gente pode ou fazer o upload para o Anki Web, ou seja, pegar o nosso banco de dados aqui e substituir pelo banco de dados da nuvem, ou no banco de dados online, ou se não, fazer o download do Anki Web para cá. Se a gente fazer o download, volta, nosso problema estaca zero, porque o nosso banco de dados atual ele está com esse problema, nós mudamos na máquina local. Então a gente precisa fazer o upload para o Anki Web, ou seja, a gente vai pegar o nosso banco de dados do jeito que ele está aqui e pedir para substituir lá na nuvem, para que esse seja o nosso banco de dados principal agora. Então você clica em Upload to Anki Web. Pronto, e agora, muito importante também, feito isso, pronto, a parte já está bacana, essa parte que a gente fez aqui na máquina. Agora, quando você for fazer a sincronização dos seus outros dispositivos, você vai precisar prestar bastante atenção. Quando você abrir o Anki lá, ou seja, no celular, no smartphone ou outra máquina, ele vai dizer que os bancos de dados não estão sincronizados. E agora você vai fazer ao contrário. Quando ele pedir para você fazer a sincronização, você vai fazer o download agora do Anki Web para no caso do seu celular ou outro computador, porque a gente já mandou o novo lá para o Anki Web e agora a gente pode distribuir para as outras máquinas. E aí, feito isso, tá tudo pronto, você salvou sua streak e pode continuar motivado a continuar a estudar com toda a motivação. Muito obrigado, espero que gostem. E caso o artigo foi útil, dá um like aí pra gente no vídeo. Obrigado, um abraço.